Meus queridos amigos, como sempre, uma grande alegria pelo nosso reencontro. É sempre uma felicidade nós podemos estar sempre juntos, conversando, né, sobre a doutrina espírita, aprendendo, nos melhorando cada vez mais, ou pelo menos tentando nos melhorar, né? O nosso estudo de hoje, né, é do último capítulo de O Livro dos Espíritos, né, capítulo 28, primeiro no item 28, ação de graças por um favor obtido. E Kardec nos faz uma exposição aqui muito interessante a respeito disso, né? Que quantos são os benefícios que nós recebemos diariamente, né? Quantos são todos aqueles favorecimentos, vamos dizer assim, no bom sentido, né, que a vida nos dá, né, através da nossa convivência, da nossa existência e tudo. A primeira coisa que eu acho que o primeiro favor, vamos dizer assim, né, que nós podemos fazer e levantar o nosso olhar para o alto e agradecer a Deus, tá, é estarmos reencarnados. Então, eu acho que de manhã cedo, quando nós acordamos, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer, agradecer por mais um dia que se inicia. Isso, agradecer por ainda continuarmos reencarnados. Não que a gente tenha medo da morte por causa disso. Não, não, não é isso, tá? É porque o dia vai nos oferecer quantas oportunidades de trabalho. Nos vai oferecer quantas oportunidades para a nossa melhoria. Então, nós temos que sempre agradecer, mesmo que seja aquele cotidiano do dia a dia, sempre vamos aprender alguma coisa, sempre vamos ensinar alguma coisa, passar alguma coisa para alguém, sempre teremos alguma coisa útil a ser feita em prol de nós mesmos e em prol dos nossos semelhantes. Então, é muito importante para nós, tá, isso, tá, esse favor obtido, né? Vamos chamar de favor. Na realidade, é todo um trabalho que nós fizemos para podermos estar reencarnados. Então, nós, antes de mais nada, né, temos que agradecer por mais um amanhecer de um dia, por mais um dia em que teremos uma quantidade enorme de oportunidades de trabalhar, de oportunidades de servir, né, de oportunidades de aprendizado. Uma outra coisa que a gente esquece muito, né, nós falamos muito dos nossos entes queridos, né, falamos muito e certamente celebramos, honramos nosso pai e a nossa mãe. Mas quantas vezes nós já fizemos um pedido, uma ação de graças, pedindo, tá? Não pedindo, mas agradecendo, tá, aos bons espíritos, agradecendo a esses dois companheiros, o nosso pai e a nossa mãe, que nos deram a oportunidade da reencarnação. Porque eles poderiam ter dito simplesmente, não quero receber esse espírito. Ou poderiam ter feito todos os métodos anticonceptivos, né, e nós não chegarmos até aqui. Mas não, eles nos aceitaram. Bem ou mal, trabalhando bem ou trabalhando mal, nos educando bem, nos educando mal, nos orientando bem ou mal na vida, sendo bons pais ou sendo pais com problemas, com deficiências, né, nessa missão que é a paternidade e a maternidade, mesmo assim nós temos que fazer a chamada ação de graças por esse favor que eles fizeram para nós, por terem consentido em que nós pudéssemos reencarnar através deles. Tá? Então, isso é mais uma coisa que nós temos que ver, é mais uma coisa que nós temos
a agradecer. E não vai por aí, vamos parar por aí. Não. Quantas coisas no nosso dia a dia nós temos, né? Nós temos uma vida, muitas das vezes, melhor do que tantos outros. Vamos olhar para trás, né? Vamos olhar agora mesmo, nesse período da pandemia, né? Vamos ver quantas pessoas estão em situação pior do que a nossa. Quantas ficaram em situação pior do que a nossa. Tá? Tudo bem, né? Se nós olharmos com a ótica espírita, cada um está passando nesse momento pelas dificuldades necessárias ao seu aprimoramento. Isso é inegável. Tá? Por quê? Porque Deus seria injusto, né, se pegasse uma meia dúzia aí e castigasse mais ainda durante essa pandemia. Mas não, tá? Tudo corre dentro daquilo que está na programação feita na espiritualidade. Então, se nós ainda estamos numa situação de relativo conforto, de relativo bem-estar, de relativa calmaria na nossa vida, nós temos que agradecer por isso. Tá? Nós temos que fazer as nossas orações agradecendo por tudo isso. Tá? Por quê? Porque certamente, primeiro, estamos orientados pela espiritualidade amiga. Segundo, não estamos caindo em erros do passado. Tá? E já conquistamos alguma coisa para ter essa vida mais tranquila. Provavelmente até estamos tendo essa vida mais tranquila para quê? Para angariar conhecimentos, solidificar, tá? A nossa fé, os nossos conhecimentos, talvez para tormentas piores lá na frente. Tá? Isso pode tranquilamente acontecer. Então, nós temos aí a nossa alimentação, a nossa residência, o nosso vestuário, tá? O nosso convívio familiar. Tá? Tudo isso nós temos aí. São conquistas nossas? São provas, expiações que nós passamos nesse núcleo familiar? São provas, expiações que nós passamos na nossa vida social, na nossa vida material, na nossa vida de relacionamento com os nossos semelhantes, seja através do nosso trabalho, da nossa escola ou da sociedade que nos abriga, certamente. Tá? Mas, continuo dizendo, temos que louvar e agradecer por tudo isso. Temos que louvar e agradecer, tá? Por incrível que pareça, tá? As provas às quais nós vamos ser submetidos. E logo após esse item, vem uma outra prece que faz parte do nosso estudo e que nós já podemos colocar juntos, né? Que é a submissão e a resignação. Então, é a outra prece e que nós podemos fazer tudo isso. Né? Porque lá na lei de adoração, né, os espíritos nos dizem que a finalidade da prece é louvar, pedir e agradecer. Então, vamos analisar isso à luz do nosso estudo de hoje, né? Que é o agradecimento por um favor obtido e pedindo resignação e submissão a todos os desígnios. Né? Louvar. O que é louvar? É nós louvarmos a Deus, louvarmos a Jesus, louvarmos aos mentores espirituais que nos assistem, louvar o mentor da nossa casa, tá? Louvar o nosso companheiro particular, a quem damos o nome de guia, mentor, seja que nome for, anjo guardião, não importa. Tá? Nós temos que louvar a cada um deles por tudo que nos é oferecido, pela proteção que nós temos, pelos bons fluidos, pelos bons pensamentos que nos são inspirados. Tá? Tudo isso nós temos que louvar a cada um deles. Né? Agradecer, aí vamos entrar no agradecer agora, agradecer a cada um deles, agradecer
aos mentores da casa que me abriga, a minha casa espírita, que me abriga. Vamos agradecer esses companheiros, tá? Por estarem ali, tolerando muitas das vezes com paciência e com bondade todos os meus erros, todas as minhas dificuldades, mas estando sempre ao nosso lado para o quê? Para nos ajudar, tá? Para nos intuir dos bons acontecimentos, dos bons pensamentos. Né? Pedir, né? Que é a segunda coisa. Infelizmente, brinca-se até de que quando nós vamos dormir, nós louvamos a Deus, né? Louvado seja Deus, louvado seja Jesus, isso e aquilo, né? Agradecemos e tudo mais, e começamos a pedir. Pedimos tanto, né? Pedimos tanto que esquecemos do terceiro item, que é agradecer. Dormimos no meio do caminho, porque começamos a pedir. E nada mais certo do que aquela frase que diz que nós não sabemos o que estamos pedindo. Vamos lá, né? Pedir. O que eu posso pedir? Aqui, ó, a nossa lição de número 30. Né? Submissão e resignação. Vamos ficar só nesses dois. Submissão e resignação. O que é isso? Quando nós devemos pedir isso? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de aflição na nossa vida. Tá? Por que isso? Porque são coisas necessárias, tá? Muitas das vezes, ao nosso aprimoramento. E Kardec ainda nos diz ali, tá? Que essas aflições que nos atingem, elas podem ter duas causas. Terem causas anteriores, né, na nossa existência e terem causas atuais na nossa existência. Basta nós olharmos o noticiário do dia a dia à nossa volta. Quantos são aqueles que hoje se dizem injustiçados? Nós estamos vendo aí, hoje, semana passada e mais outras vezes, quantas foram aquelas pessoas, né, que foram detidas por engano, por erro e tudo mais. O acaso não existe. Se não fizeram nada nessa existência, tá, que levasse a um julgamento como esse, né, de serem detidas pelo aparato policial e tudo mais, a causa é o quê? É anterior. E isso vem para o quê? Para que muitas das vezes eu possa sentir em mim mesmo, tá, algo semelhante que eu haja cometido contra outras pessoas no meu passado, seja o próximo ou seja distante. Quem somos nós? Nós não sabemos. O que nós fizemos? Quantas vezes ao longo das nossas centenas de existências não tenhamos levantado o falso testemunho contra alguém? Não tenhamos emitido, né, hoje com esse nome de moderno, né, fake news, né, que na minha época chamava-se fofoca, mentira. Né? Quantas vezes não teremos, talvez, exercido isso? A mentira contra alguém, denegrindo alguém, falando mal de alguém, tá? E colocando aquela pessoa em posições, muitas das vezes, desagradáveis dentro do núcleo familiar, dentro da própria sociedade, dentro do bairro onde nós vivíamos e tudo mais. Tá? Quanto existia disso? Né? Quantas eram essas pessoas? E era muito comum, né? Principalmente as chamadas fofoqueiras, né? Que ficavam lá no portão das suas casas, tomando conta da vida de todo mundo. Tá? Quem morou no subúrbio, tá? Cansou de ver isso, porque naquela época não existia a violência que nos impõe ficar dentro de casa, né? Mas era mais tranquilo. Qualquer rua, as pessoas de tarde colocavam lá, tem até uma música, né? Com as cadeiras na beira da calçada, né? Que fala sobre isso. Né? Então,
Mas quantas daquelas pessoas não estavam ali tomando conta da vida dos outros? Quantas daquelas pessoas não emitiram, às vezes, opiniões desairosas sobre outras pessoas? Ora, isso ia ficar impune? Não. Certamente que não, porque você cometeu o mal, você infringiu as leis divinas, né? Você fez algo indevido em direção àquele companheiro, porque você fazia o quê? Você denegriu uma pessoa. Então, isso pode passar aquela existência inteira e você desencarnar e não acontecer nada, mas está registrado. Está registrado e você terá que dar contas disso. Você terá que dar contas disso, né? Então, quando nós falamos de dar conta, né, nós temos aí, né, o arrependimento, a prova, a expiação e a reparação. O arrependimento é quando eu chego na espiritualidade e vejo o quanto eu prejudiquei os outros, o quanto eu fiz de errado com os outros, tá? E peço uma nova oportunidade. E você, então, é levado à prova. Que prova é essa? Você é levado a situações semelhantes àquelas, tá? Aonde você errou, aonde você certamente cometeu aquele deslize. Para o quê? Para provar. Você se arrependeu mesmo? Então, você não vai executar aquilo novamente. Mas se você cair no erro de novo, tá? O seu arrependimento não era sincero. Tá? Então, é a prova. Mas passando pela prova, tá? Nós entramos, então, na expiação. O que é expiação? Que, na realidade, não deixa também de ser uma prova. Tá? O que é expiação? Ora, eu atingi uma pessoa, né? Eu denegri aquela pessoa, tá? Ela ficou mal vista, mal falada naquele ambiente de trabalho, naquele ambiente familiar, naquele ambiente da sociedade. Tá? Olha o quanto aquela pessoa, tá, se sentiu magoada, o quanto ela sofreu com essa rejeição dos outros por algo que aparentemente ela não tinha nada a ver, porque temos sempre que olhar para o passado. Tá? Então, isso daí. Então, mas você, de alguma forma, feriu um ser humano, tá? No seu caráter, na sua índole, tá? Nos seus pensamentos, no seu viver. Tá? E quantos, às vezes, vão às raias do absurdo, vão à loucura, em função de não toleram esses acontecimentos todos, e lembrando agora até do mês de setembro, né, que é o chamado Setembro Amarelo, por causa da prevenção do suicídio, quantas não vão ao suicídio em função exatamente disso? Espíritos que fraquejam, tá? Espíritos que não estavam preparados, ou seja, não se prepararam na realidade, não se fortaleceram o suficiente para passar por tudo aquilo dali. E aquilo, então, entra na cabeça dele, vai piorando, 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 e acaba terminando dessa forma de saída inconsequente da vida. Então, isso é a expiação. É o quê? É você ser levado, tá, também a passar por coisas semelhantes àquilo que um dia você fez com alguém. Então, por isso que eu digo, tá? Se você hoje está sendo alvo, né, de críticas, de fofoca, de fake news, seja lá que nome se dê a tudo isso, tá? Se você está sendo vítima de tudo isso, tá? Aceite com resignação, olha o nosso item 30 aí, tá? Com resignação, tá? E aceite essa prova pela qual você está passando, para que você saia vitorioso. Não reclame, não murmure, não faça nada disso. Tá? Vá, aceite aquela prova. Tá? Por quê?
Porque ela, se você não encontra agora, mas eu nunca falei mal de ninguém, eu nunca fiz isso, não sei o quê, nesta encarnação, mas em outras anteriores. Qual terá sido o seu comportamento em outras épocas? Né? Então, aceite com resignação quando você se ver atingido moralmente, quando você se ver atingido exatamente por isso. Tá? Às vezes, até dentro da família, quantas desavenças a gente vê sair aí de parentes que brigam, né, deixam de se falar, de se visitar, em função exatamente desses mal-entendidos, dessas frases ditas de forma, muitas das vezes, desairosas. Né? Então, se você é vítima de tudo isso, aceite. Se submeta à prova, ao ato de submissão, submeter à prova. E aceite com resignação, tá, aquela prova pela qual você está sendo submetido. Então, agradeça, tá, e peça fortalecimento à espiritualidade para que você vença isso. Tá? E nós estamos falando da área moral, tá? Mas nós podemos estender isso, tá, vamos dizer assim, para a área material. Tá? A perda de bens, né? A diminuição da nossa renda, tá? E tantas coisas mais que podem acontecer. Né? No próprio Livro dos Espíritos, né, quando Kardec aborda a riqueza, né, os espíritos dizem que a prova mais difícil de todas elas é a riqueza. Tá? Por quê? Porque você sempre acha que tudo aquilo que você conquistou foi você quem conquistou. Tá? Esquecendo de que quando nós terminarmos a nossa existência, tudo aquilo que você diz que conquistou ficará aqui porque não te pertence. E quantas vezes não digo obsessão, mas essa maneira de você ser apegado aos bens materiais faz com que você entre, muitas das vezes, no desespero, na angústia, no sofrimento. Perdeu um emprego, foi demitido e tudo mais, não foi reclassificado dentro da sua empresa, né, não ganhou aquela promoção que você tanto almejava e tudo. Aceite. Aceite. Você pode lutar pelos seus bens, você pode lutar pelos seus direitos. Ninguém está dizendo que não. Tá? Mas enquanto você faz isso, aceite passar por todo aquele momento dali. Tá? Aceite passar. E agradeça. Olha o ato de ação de graças pelo favor obtido. Agradeça sempre a Deus e aos bons espíritos estarem dando a você a oportunidade, tá, de resgatar erros do passado. Então, as duas coisas se misturam aqui. Tá? A submissão, a resignação e o ato de agradecimento por uma graça recebida, tá? Isso tudo aí faz parte de um contexto todo dentro da nossa existência. Se a sua saúde começou a dar problemas, você começou a ter dificuldades, né, ou alguém dentro da sua família apresenta uma doença, né, e tudo mais, não importa a origem dela, se é dessa existência, pelo mau uso do livre-arbítrio agora, ou se é de mau uso do livre-arbítrio em existências anteriores, aquelas doenças que aparecem, né, sem mais nem menos, e que você não sabe qual a origem. Sempre me tratei muito, sempre fiz tudo correto, não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz não sei mais o quê, e, no entanto, né, aparece agora essa doença. Então, é uma doença que estava dentro da sua programação kármica. Aceite a doença. Aceite. Né? E aí, então, voltando lá na lei de adoração, quando você for pedir, tá, peça, sim, forças, tá? Temperança, coragem
para enfrentar todas essas dificuldades. Faça isso. Tá? É muito importante que você peça isso. Não peça cura. Tá? Não peça solução dos seus problemas. Não peça coisas simples, banais. Não, não. Vamos pensar alto. Vamos pedir para cima. Vamos elevar o nosso pensamento nesta hora de pedir. Tem um familiar nosso que está sofrendo muito, né, que está cheio de problemas, está muito doente e tudo mais, já está caminhando para ser um doente terminal. Ore por ele, mas ore pedindo a ele que ele tenha resignação, submissão à doença, tá? E que ele também possa agradecer por aqueles momentos que ele está passando, que é a oportunidade que ele tem, tá? De elevar o seu pensamento, de pensar mais em Deus, de fazer um retrospecto da sua própria existência, né? De resgatar erros do passado, corrigir erros que ele mesmo implantou no seu próprio perispírito, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, pelo mau uso de seus corpos anteriores. Tá? Então, olha quanto a doutrina espírita nos mostra de tudo aquilo que nós podemos e devemos fazer numa simples oração, num simples comportamento aqui. 2 itens que Kardec coloca para nós aqui, e olha o leque que nós temos na nossa frente de oportunidades de executar isso tudo aqui. Tá? Então, vamos fazer isso. O momento é de dificuldade? Para todos nós. O momento é de muita dificuldade. Mas nós não podemos nos deixar levar por isso. Não podemos nos acomodar, porque muitas das vezes as pessoas acham que submissão, isso vai estar acontecendo mesmo, então não adianta eu reclamar, não adianta eu fazer isso, não adianta eu fazer. Não, não é assim não. Tá? Na realidade, tá? O que você precisa se submeter àquilo dali, mas não deixar de trabalhar. Não deixar de aprender. Não deixar de fazer o bem. Isso é que você tem que fazer. Esse mês, eu recebi outro dia, né, nós estávamos comemorando, né, se encarnado estivesse, nós estávamos comemorando, parece que 102 anos, né, do nosso querido Amazonas Hércules. Muitos conheceram, outros não, aquela figura fantástica, maravilhosa, né, que ficava lá no Centro Espírita Filhos de Deus, recebendo a todo mundo com carinho, recebendo sempre, né, com um verso, uma prosa, uma poesia. Né? Era a primeira coisa, quando, além daquele sorriso fantástico dele, era a primeira coisa que ele fazia, né, quando nós chegávamos. Posso declamar uma poesia? Né? E declamava poesias lindíssimas para todos nós. Na hora de ir embora, a mesma coisa. Estava ali, a hanseníase, né, desbastando lá os membros dele, tá, implacável, né, já havia sido mutilado em vários lugares e tudo, mas nunca murmurou. Se submeteu, aceitou com resignação tudo aquilo dali e nunca deixou de trabalhar. Quem olhasse para as mãos dele ficaria assustado de ver que ele só tinha uma falange dos dedos, em todos os dedos. E era com aquela falangezinha que ele batia no teclado de uma máquina de escrever, tá? Fazendo pedidos lá para o Amazonas, ou então para o Filhos de Deus, ou então agradecendo, cartinhas de agradecimento. Nunca deixou de mandar, tá? Pela doação entregue, pela doação que pedia para vir buscar e tudo, porque o Filho de Deus, se não me engano, até hoje, se ligar para lá e você tiver uma doação grande, eles aceitam. Tá? Eu não sei agora de cabeça o telefone deles, tá? Mas é fácil de se achar hoje na internet, se acha fácil. Tá? Mas é uma obra maravilhosa que ele construiu lá, só com essas cartinhas, batido com aqueles cotoquinhos de dedo ali.
Tá? Dizem até, eu não sei, né, que ele ficou muito alegre, muito feliz o dia que trocaram uma máquina de escrever, e quem fez curso de datilografia ou quem trabalhou em escritório usando máquina de escrever, sabe muito bem que, dependendo da máquina, não era tão simples você bater numa tecla. Você tinha que dar uma certa força, né? Agora, imagina você com aqueles dedos mutilados ali, tendo que bater naquele teclado. Então, dizem, né, que o Amazonas ficou felicíssimo o dia que colocaram na frente dele, deram para ele um teclado de computador, né? Ou seja, modernizaram ele, né? Porque o teclado de computador é muito macio. Imagina a alegria dele, né? De poder trabalhar ali num teclado como aquele. Então, veja, foi um exemplo para todos nós aqui em pleno Rio de Janeiro. Apesar de todas as dificuldades, aceitou, tá? Com resignação e humildade, nunca perdeu aquele sorriso dele, tá? E sempre aquela doçura em receber todo mundo, né? Outro exemplo que nós podemos dar, né? O nosso querido e saudoso também, Aurino Costa, tá? Lá da Ação Cristã Vicente Moretti. Uma pessoa que estava ali, não se deixou dobrar pela doença, pela falta dos membros inferiores. Ele, em cima daquela cadeira de roda, ele tomava conta de tudo que se passava ali, fazia questão de receber a qualquer um que fosse lá fazer um donativo de 50 centavos a um caminhão. Ele agradecia com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, e construiu aquela obra fantástica que nós vemos lá até hoje, né? Quem eu conheci lá o Vicente Moretti nos primórdios dele, devia ter 4 ou 5 anos de existência, né? Era uma coisa acanhada, simples e tudo, e hoje não, hoje é uma obra muito maior. Tá? E está lá, continuando a atender aqueles companheiros em difíceis provações, né, físicas e mentais. Ela continua dando assistência, tem ambulatório, tem consultório, tem tudo lá. Tá? E continua também com as suas dificuldades. Mas veja, foi um homem também que não abriu mão do trabalho no bem. Tá? Aceitou com resignação e coragem, tá? Todas aquelas dificuldades. E nós? O que nós estamos fazendo? Também estamos assim? Será que temos as mesmas dificuldades deles? Será que não reclamamos demais? Precisamos parar para pensar. O pouco que nós temos é muito. O pouco que nós temos é muito. E basta olharmos para trás. Se achamos que temos pouco, outros existem que têm muito menos do que nós. Tá? Existem espíritos em provações, tá? Que nós que somos aqui das grandes cidades nem sabemos disso. Há muitos anos atrás, na década de 80, eu tive a oportunidade de ir de carro para o Nordeste, tá? E fui pelo interior do Brasil. Tá? Então, fui até Vitória da Conquista, e de Vitória da Conquista eu fui a Juazeiro. Tá? E ali eu vi realmente o que é miséria. Que a gente pensa aqui que miséria é estar aí debaixo de uma marquise, envolto, né, em meia dúzia de trapos, isso e aquilo, dependendo da qualidade de areia. Não. Miséria, tá? É você olhar à sua volta, não ver uma gota d'água. Você passar por uma ponte em cima de 200 metros de ponte, em cima de um rio, e só ver pedra lá embaixo. Você vê cacimbas, que são os lugares preparados para armazenar água da chuva, e aquilo está coberto por uma crosta verde, que é afastada, e aquela água que não tem nem definição de cor, ser levada para casa, para tudo aquilo que é feito dentro de casa. Miséria é você comer cactos, comer calango. Tá? Miséria é você ver meia dúzia de crianças andando na beira da estrada com um caderninho na mão,
aquele chinelo todo roto, aquela roupa toda coisa, para não deixar de ir a uma escola. Isso sim é que são duras provações. Tá? E, então, quando nós olhamos isso, vamos fazer o quê? Temos que agradecer por já termos evoluído, já termos conseguido conquistar tudo isso. Tá? Vamos agradecer por essas conquistas, vamos agradecer pelas oportunidades que estão sendo colocadas à nossa disposição desses resgates todos. Porque veja o que eu falei, né, do arrependimento, da prova e da expiação. E por que nós temos que passar pela expiação? Para chegar no último. E qual é esse último? A reparação. Lógico que nós temos que reparar. Eu não criei uma inimizade, eu não feri, eu não ofendi alguém, eu não dilapidei o patrimônio de alguém. Tá? Então, agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que resgatar tudo isso. Tá? De que forma? A máxima de Jesus é bem clara. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, nós vamos voltar juntos para que eu possa reparar o meu erro. Tá? Para que nós possamos entender isso. Vamos ver. Quantas vezes nós temos dentro da nossa família, tá? Seja através da figura de um filho, da figura de um sobrinho, de uma prima, ou de um tio, ou de uma tia, tudo mais, quantas e quantas vezes nós temos situações em que nós nos damos àquela pessoa, em que nós investimos naquela pessoa e começamos a investir para que ela cresça, para que ela suba. Então, investimos na educação, né? Investimos ali em ela conquistar um trabalho, fazer vários cursos, fazer concursos, estão ali ajudando, financiando isso e aquilo, tudo mais, para que ela conquiste um lugar bem melhor. Tá? Então, o que é isso? Eu estou devolvendo àquele companheiro aquilo que um dia eu solapei dele. Então, eu estou devolvendo ali. Tá? Quando eu me empenho, quando eu tiro dos meus bens para ajudar aquele companheiro, muitas das vezes eu estou fazendo isso. Não é sempre. Tá? Não existe caso fechado dentro da doutrina espírita. Não é sempre. Muitos você vai trabalhar, vai se doar, vai doar aquilo que você tem por magnanimidade, porque você quer ajudar. Você já chegou a um grau de entendimento da necessidade dos seus semelhantes em que você pode tranquilamente fazer aquilo, ajudar sem nenhuma ideia de vaidade, orgulho, nada disso. Tá? Mas existem aqueles casos em que nós fazemos isso até com amigos, até com parentes e tudo. Tá? Nós nos empenhamos ali. É muito comum isso com nossos filhos. Tá? Não sei o quê, eu quero fazer isso, fazer aquilo, e você paga estudo, paga professor particular, paga não sei mais o quê, e você vai ali incentivando ele a ter aquele caminho, aquela melhoria, aquela conquista. Tá? Então, é você empenhado em o quê? Em reparar um erro que você fez no passado. Tá? Tirando isso, quantas vezes nós temos os filhos problemas, né? Em que nós suamos para botá-los nos eixos, porque não querem trabalhar, não querem estudar, estão sempre envoltos com más companhias e tudo mais, e nós fazemos tudo para colocá-lo na trilha do bem. O que é isso? É a reparação de um erro cometido no passado. Hoje, nós temos, né, eu até falava hoje mesmo num estudo lá na minha casa, tá, sobre isso. Né? Nós temos uma figura muito estranha para nós, né? Os chamados nem, aqueles que nem estudam e nem trabalham. E o que está acontecendo com esses pais? Aceitam, tá? Por comodidade, seja pelo que for, tá? Aceitam que o filho fique ali
totalmente dependente deles. Tá? Totalmente dependente. Então, você está criando alguém para a vida? Você está criando alguém para lutar lá na frente? Tá? O que será desse seu filho o dia que vocês desencarnarem? Como é que ele vai sobreviver se a família não tiver tantas posses assim que possa deixar uma poupança para alimentá-lo durante o restante daquela existência? Então, isso é um erro gravíssimo. Lá no futuro vai ser ao contrário. Você, quando perceber na espiritualidade o erro cometido, você vai fazer o quê? Você vai pedir uma nova chance de reencaminhar aquele espírito. E aí vai ser aquela luta. Vai ser aquela luta, porque ele foi acostumado na indolência de não fazer absolutamente nada. Então você vai ser a tua vida inteira lutando para colocá-lo no bom caminho. É a reparação de um erro do passado. Então, tudo isso que nós colocamos, né, e a doutrina espírita é maravilhosa por causa disso, olha a quantidade, tá, de oportunidades de trabalho que nós colocamos aqui no nosso estudo. Olha quantas oportunidades de agradecer, tá, as coisas que nos acontecem, desde o dia que se inicia até agradecer o dia que termina. Tá? Agradecendo sempre todas as oportunidades que eu aproveitei de fazer o bem. E vejam só, os espíritos dizem que fazer o bem não consiste em ser só caridoso. Fazer o bem é ser útil aos nossos semelhantes. E é isso que nós temos que ser. Úteis. A partir do momento que nós somos úteis aos nossos semelhantes, nós estamos fazendo bem. E não há um só dia da nossa existência em que nós não tenhamos a oportunidade de fazer o bem. Tá? Façamos, então. Tá? Vamos fazer o bem. E vamos sempre agradecer, tá, pelas oportunidades recebidas, tá? E mais acima de tudo, vamos pedir, tá, resignação e submissão para todas as dificuldades que se apresentarem a cada um de nós. Tá? Então, essa é a lição. Depois leiam e vejam as preces que Kardec apresenta para nós como modelos, né, que podem ser utilizados, né, como modelos para serem utilizados no nosso dia a dia. Cada um faça o seu. Tá? Por quê? Porque o que é orar ao Pai? É conversar com Ele. Nosso Pai, nós não fazemos isso com o nosso Pai material aqui, nosso Pai nessa existência, conversamos com Ele, quantas vezes desabafamos, quantas vezes trocamos ideias e tudo. A mesma coisa com Deus, nosso Pai. É conversar. Então, por isso Kardec apresenta modelos e não obrigatoriamente virar uma oração ali repetida de boca para fora. Não. Vamos colocar o nosso coração, o nosso sentimento nesses agradecimentos à espiritualidade, tá, que nós vamos ter. Mas, acima de tudo, vamos pedir muita resignação, muita coragem, tá, para aceitar todas essas dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia. Que Jesus nos ilumine, guarde, guie e abençoe, e que nós possamos, breve, estarmos novamente juntos.